Acho que hoje em dia, se nós dissermos que esta história aconteceu, olha, em 1980, um miúdo de 16 anos, que vivia no Feijó, sozinho conseguiu jogar um avião da TAP que ia para Faro, para Madrid. Se nós dissermos essa história, a primeira pergunta que nos fazem é: sim, isso aconteceu mesmo, isso é mesmo assim, não há mais nada por trás. Mas não, é mesmo assim. Eu costumo chamar a isto um sequestro à portuguesa, porque aconteceram várias coisas que realmente só podiam ter acontecido em Portugal. Ele, na altura, se não foi o pirata do ar mais jovem do mundo, foi um dos mais jovens. Estávamos a divergir de Faro para Madrid, a fazer contas de combustível, a fazer procedimentos, a fazer uma série de coisas, e ele sai-se com esta: os senhores desculpem o trabalho que lhes estou a dar. Todos os que estiveram a bordo do voo 131 da TAP estão, por esta altura, a chegar a casa. Todos, menos o Rui. Afinal, o que vai acontecer ao Piratinha? Isso foi uma das coisas que eu quis muito fazer, foi trazer a ideia de um aeroporto para dentro da canção. E uma das coisas que eu gosto mais do aeroporto é o sinal de aviso, quando as pessoas vão dizer que alguém está atrasado, que é este sinal. O sinal geralmente é ao contrário, é tan, 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 e depois, ou seja, eu depois fui à procura de sons que tivessem a ver com este universo e descobri este som que depois, dentro da música, acaba por ser assim. Está lá sempre presente ali também, sim. A banda sonora é um caso muito interessante porque a história passa-se no início dos anos 80, em 1980, e nós queríamos ter alguém que nos conseguisse trazer esse imaginário, não é? Essas sonoridades dos anos 80. O David, desde logo, ficou muito entusiasmado com a própria história e ele, de facto, conseguiu fazer uma música, não foi uma, foram 3 músicas principais, que são muito ricas e trazem-nos muitas sonoridades, não só daquela época, mas também que nos remetem para pequenos pormenores da história. Eu gosto especialmente disto. Eu contigo os ritmos disto, eu queria que os ritmos parecessem máquinas, porque na minha cabeça, na minha imaginação, o personagem principal tinha que ser um bocadinho meio tolo das máquinas, gostava de saber como é que as coisas funcionavam. Eu quis que todos os ritmos parecessem uma espécie de uma máquina. Daí parece que estão a martelar coisas, não é? Tipo, eu acho que o mais difícil em qualquer projeto deste género é achar o tom específico se é um tom muito sério, se é um tom mais grave, se é um tom mais brincalhão. Eu acho que o desafio inicial foi esse. Eu acho que o que demorou mais tempo, até mais do que até de fazer a música em si, foi encontrar o tom específico que não fizesse a história ir para um sítio que não era a dela. E aqui o fundamental para mim era ter um tom que fosse sério, porque o assunto é sério, era um desvio de um avião, mas ao mesmo tempo nunca largar, nunca tirar da ideia a personagem que está no centro dela, que é um miúdo de 16 anos. Foi interessante no outro dia, quando estava a falar com ele e ele estava a explicar tudo aquilo, nós ouvimos todas aquelas sonoridades das máquinas e de que ele era todo engenhocas e das maquinações e tudo mais. E a ideia foi um pouco essa, e a música dele de facto é muito multidimensional e acho que nos traz também essa frescura que era preciso para esta história, não é? O meu maior problema quando estava a fazer isto era tentar não ser exatamente que todas as partes sonoras que eu vos entregasse fossem muito diferentes entre si, mas dentro do mesmo universo. Eu não queria fazer coisas muito disparatadas para todos os lados, mas que elas vivessem mais ou menos dentro da mesma bolha, mas que tivessem elementos suficientes para vocês construírem a história da maneira que vocês achassem mais interessante. As músicas do David são bastante complexas na medida em que têm muitas camadas, têm muitos instrumentos que fazem todo o sentido ali. A música, ela só por si brilha muito bem sem voz, é uma música puramente instrumental, não tem voz. E, portanto, nesse processo de desconstrução, a certa altura eu
tentei fazer ali uma mistura entre genérico, plano de execução, portanto estes dois temas de David, que havia ali alguns instrumentos com os quais eu conseguia acertar tempos e fazer alguma mistura, mas foram coisas muito pontuais e às vezes nesses processos de transição é muito um processo de também, à medida que eu vou ouvindo as músicas dele, vou descobrindo cada vez mais sons e vão-me surgindo mais ideias. Essencialmente, acho que não é fácil remexer nessa obra e pegar em instrumentos, retirá-los e mudá-los de sítio e tentar criar dali quase uma espécie de uma canção paralela. 23 de fevereiro de 1981. Política entre o Bloco Comunista em Portugal. Existiam receios sobre o avanço do comunismo depois do 25 de Para começar do zero, construir um podcast desta dimensão, tens de primeiro perceber em que década é que isto está inserido, se é uma coisa real, se é algo fictício. A partir do momento em que é uma história real, obriga-te a tentar ser o mais fiel possível a toda a época da história. É a partir daí que as coisas começam-se a compor e que toda a história ganha uma dimensão real. E acho que também a minha grande preocupação foi tentar inserir, portanto, quem ouve esta história, estar efetivamente dentro da história, quase como se fosse um observador dentro da história. O próprio guião do podcast é altamente descritivo e visual e, portanto, isso também é uma mais-valia. Sim. No Feijó, Alexandre e Dalina Rodrigues, os pais de Rui, estão de rastro. Não sei se aqui não devíamos de arranjar alguma forma de voltar a lembrar, a sublinhar que ele tem 16 anos. Isto começou tudo ainda a meio do ano passado, numa reunião com a direção. A ideia começou a surgir e nós começamos a trabalhar com a máxima de profundidade possível. Sabíamos que tínhamos que ir a todos os cantos desta história. Foi isso que tentámos fazer, tentar perceber todas as pessoas que seria interessante ouvir. Esta é uma história com várias dimensões, porque toca em vários aspectos. É verdade que é um miúdo de 16 anos e temos que explicar quem é este miúdo. Era um miúdo também que tinha interesses por OVNIs e nós temos que explicar isso. Só que depois estão 82 pessoas a bordo, mais 7 tripulantes. O avião é desviado para Madrid, envolve uma operação especial espanhola, dos militares espanhóis, envolve a Embaixada Portuguesa em Madrid, envolve o governo português também, neste caso, envolve jornalistas, a comunicação social, depois o juiz, o advogado. Portanto, é uma história com muitas personagens, no seu período todo, e nós tentámos contar todas as diferentes visões desta história. Dentro do avião, a tripulação segue as indicações que recebeu da torre de controle. Estão a tentar resolver o problema, mas ainda não comunicaram de que forma. Fora do Boeing 727, ninguém sabe do plano desenhado por José Correia Guedes, um plano que estava a ser cumprido com sucesso até ao momento em que Rui Rodrigues mudou de ideias. Em 1980 eu era um jovem copiloto de Boeing 727, em início de carreira, e estávamos a sair de um período muito conturbado, muito difícil politicamente, que foi o período que seguiu à Revolução, o chamado PREC, e que gerou alguma instabilidade no país e obviamente também a nós na aviação. Essa foi uma das razões, porque quando se deu o sequestro, quando ele entrou no cockpit com a arma, passados aqueles instantes iniciais de incredulidade do que é que está a acontecer, é uma brincadeira, não é? Acabamos por rapidamente fazer uma associação e foi uma das primeiras preocupações quando nós percebemos que realmente aquilo era um sequestro, apesar da juventude do atacante, que aquilo era um sequestro a sério e que tínhamos que manter a calma e tentar resolver o problema. Tínhamos um problema muito sério para resolver. Resolvemos, demorou, mas resolvemos. O maior desafio terá sido identificar todas as pessoas e encontrá-las. Estamos a falar de 82 passageiros e nós temos de facto uma lista, mas a lista vem com a primeira letra do nome e o apelido. E depois nós temos os apelidos das pessoas, mas depois é difícil perceber ao certo, quer dizer, Teixeira.
quantos Teixeiras cá em Portugal. E, portanto, eu diria que encontrar as pessoas certas para falar e para nos darem o seu testemunho terá sido o trabalho mais difícil. Depois de fazer esse trabalho, nós já conhecíamos a história, tínhamos a profundidade da história, era cruzar todos os depoimentos e colocar isto em ação. Mas aí é quando a máquina começa a desenrolar. Aí nós já sabemos, temos os ingredientes, é juntar, é decidir onde é que metes o sal, onde é que metes a pimenta para fazer o prato final, que é este podcast. O que pode acontecer ao miúdo de 16 anos que desviou o avião? O que pode acontecer ao miúdo de 16 anos que desviou o avião? O que é que achas? Gostei. Sim, gostei. Sim, acho que Se a lei fosse cumprida à risca, o piratinha podia ficar detido. Para mim este foi um grande desafio, porque apenas com a voz e sem imagem, não é? Eu conseguir transportar toda uma emoção, todo um momento de ação, ou de suspense, ou de medo, ou de terror, que está em palavras, mas que o corpo, as mãos, os olhos não se veem, não falam. E, portanto, interpretar palavras que foram escritas por alguém que dão vida a uma história que, na verdade, foi real e que me cabe a mim tentar trazê-la para próximo de um ouvinte. Eu tento às vezes ajuda-me a colocar às vezes no lugar do ouvinte para pensar como é que eu gostaria que esta história me fosse contada a mim, como é que eu consigo chegar ao outro lado. Eu acho que a dificuldade é na entrega com que pomos nas palavras e que sem podermos recorrer a artifícios. Quando nós partimos para esta história, nós sabíamos que queríamos um narrador com um tom um bocadinho diferente da história do Sargento na Cela 7. Ou seja, queríamos alguém que, de certa forma, conseguisse quebrar em alguns momentos essa barreira em relação ao ouvinte. O que é que eu quero dizer com isso? Que se dirigisse mesmo diretamente ao ouvinte, num sentido também de reforçar essa relação de proximidade e de confiança com o ouvinte, não é? Falar diretamente para a pessoa que nos está a ouvir. E nós conseguimos fazer isto com esta narradora. Ou seja, e vemos isso muito logo no primeiro episódio, quando a história começa, em que a história começa com o avião a levantar voo. E um dos nossos objetivos desde o primeiro momento é colocar o ouvinte dentro do avião. Ou seja, nós queremos fazê-lo sentir como se fosse um dos passageiros daquele avião, daquele voo. E aí temos uma narradora que nos está a descrever a descolagem e nos chama a atenção e diz: já repararam nos passageiros? Já repararam neste passageiro em específico? Se olharmos em redor, contamos 83 passageiros. Mas reparem em cada um deles com mais atenção. Um dos passageiros das filas de trás parece estar nervoso.